Olha, o The Economist, a maior revista de economia do mundo, acabou de decretar o final do governo Bolsonaro e praticamente se posicionaram: queremos Lula em 2022 para o Brasil. Veja bem, é a maior revista de economia do mundo. É conteúdo que é consumido por economistas, esses bilionários do mercado financeiro. Eles leem e eles também ajudam a escrever a The Economist. Então essa é a visão deles. A The Economist fez não apenas uma reportagem de capa sobre o Brasil, não, foi um especial de 5 reportagens sobre o Brasil, sobre a situação do Brasil. Uma pior que a outra. Detonaram Jair Bolsonaro, detonaram o ministro Ricardo Salles, detonaram até o Sérgio Moro. Sobrou pro Moro na Economist hoje. O único que não detonaram, adivinha quem foi? Foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse não teve críticas, parou nenhuma crítica ao Lula. Até criticaram um pouco o governo Dilma, mas o Lula ficou, eles querem Lula. Eu vou falar disso aqui das matérias da Economist. Foi uma versão especial da Economist, só com, assim, tem outras matérias, mas com 5 matérias especiais, reportagens sobre o Brasil. Foram até Camaçari, na Bahia, os repórteres da Economist, foram até Rondônia também, para fazer reportagens, para mostrar em loco o que está acontecendo no Brasil, a desgraça que o povo brasileiro está sofrendo. Antes de eu falar disso, um segundinho. Você sabe que a solução para o Brasil é Lula e que a solução para o Brasil é tirar Bolsonaro? Então, olha, um segundinho, inscreva-se no canal aqui e curta o vídeo. Onde der pra gente ir, a gente vai lá, denunciando sempre os crimes do Bolsonaro nas ruas, para as pessoas ficarem sabendo. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e deixa as minhas outras redes. Sempre os vídeos do Carro de Som eu publico no Instagram e publico sempre no Twitter também. Não todos, mas a maioria eu publico no Twitter. Agora vamos falar sobre as reportagens da Economist sobre o Bolsonaro. A Economist começou com uma reportagem falando que o Brasil perdeu uma década. E aí, nessa reportagem, eles falam que o Brasil precisa de uma reforma política, porque os problemas do Brasil são além de só o Bolsonaro. Mas calma, não pensa que passaram o pano pro Bolsonaro, não. Essa é a única em que eles falam que os problemas vão além do Bolsonaro. O resto é só Bolsonaro, calma. Aí, eles falam, tem um sistema político do Brasil. Teve muita renovação no Congresso e tudo mais depois dos protestos de 2013 e do impeachment em 2016, mas só piorou. A coisa só piorou. O Brasil cada vez tem mais políticos que se dizem conservadores e que são aliados à extrema-direita, cada vez mais. Então, o Brasil precisa de alguma reforma política para que coíba esse tipo de coisa e o Brasil volte a ter políticos sérios. Não, olha, você conta, eu conto que, exatamente, teve o golpe porque os políticos não eram muito sérios lá em Brasília. Mas o Brasil cresceu, mesmo com o Congresso que tinha, o Brasil cresceu durante os governos do PT. Aí, a Economist começa a falar sobre o Bolsonaro e começa a mostrar como ele detonou a economia. E aí começa a falar, para tudo que o Bolsonaro queria fazer, ele fazia um decreto. E aí o Congresso ia lá e tinha que fazer alguma medida fiscal de contrapeso ao decreto dele. Então ficava a economia do Brasil começou a ficar mais ou menos entrelaçada em pesos e contrapesos. E quem fazia esses pesos eram sempre os decretos ou medidas provisórias do Jair Bolsonaro. E veja bem, eles estão falando da área econômica. Não estão falando do resto, decreto de arma, essas coisas não. Estão falando da área econômica. Aí falaram, o Bolsonaro começou a atacar as instituições que estão cada vez mais fracas. Isso é verdade. Tem gente que diz que as instituições funcionam. Para algumas coisas funcionam, para se autodefenderem funcionam bem. Mas a gente sabe, as Forças Armadas nunca estiveram tão fracas como agora no governo Bolsonaro. O STF nunca esteve tão fraco, tão emparedado como agora no governo Bolsonaro. O Congresso Nacional também nunca esteve da maneira que está como agora no governo Bolsonaro. O único relento disso, a única esperança ali é a CPI da Covid, que tem ali senadores de oposição que estão fazendo um estrago muito grande no bolsonarismo. Mas de resto as instituições estão mais fracas do que nunca. Aí o Economist falou, o Bolsonaro ele continua agindo para isso, ele não tem força para dar um golpe como muita gente achou que ia, mas quanto antes ele sair, melhor. E aí o Economist fala, mas as pesquisas já dizem que em 2022 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na frente e ele deverá ganhar do Bolsonaro. E aí eles até falam que o Lula tem que fazer para ser eleito. Eles falam, o Lula tem que mostrar para os brasileiros que a política do Bolsonaro custou muitas vidas e que a política do Bolsonaro também, exatamente por ter custado muitas vidas, por ter alongado a pandemia, também custou na economia. E tem que mostrar isso para os brasileiros de forma clara em 2022,
Por quê? Porque o Brasil provavelmente vai ter, o que a maioria do mundo vai ter, quase todo, acho que ninguém não terá isso, vai ter alguma retomada econômica entre 2021, agora a segunda metade do ano, e 2022, porque virão vacinas, mas queira o Bolsonaro ou não, o Brasil vai acabar vacinando, virão outras coisas e a retomada econômica vai acontecer, até porque o mundo inteiro está retomando a economia, porque o mundo inteiro está vacinando mais rápido que o Brasil. Então, mesmo o Brasil demorando para vacinar, quando a economia do mundo inteiro vai bem, a economia do Brasil, obviamente, começa a melhorar pouco a pouco. Então, para essa retomada econômica não atrapalhar a eleição do Lula, o economista dá a senha, tem que mostrar quantas vidas custaram a política do Bolsonaro na pandemia e quanto isso também estragou a economia. E, ó, eu vou te falar, em mostrar isso, o Lula, a esquerda aqui, eu, os outros youtubers, a gente tá fazendo isso todos os dias, inclusive nas ruas, com os carros de som. Então, mostrar isso, não se preocupe, Economist, a gente vai mostrar sim. E aí, o Economist começa a falar do meio ambiente, começa a falar que o Bolsonaro, ele praticamente colocou uma motosserra como ministro do meio ambiente. Deve ter lembrado da Cátia Abreu, que era a rainha da motosserra. Ele colocou uma motosserra como ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, e ele começou a desfazer todas as políticas ambientais e ele começou a trabalhar do lado dos madeireiros e dos ruralistas. Para quê? Para destruir mais a Amazônia, para dar lucro para esse pessoal. E o Bolsonaro, ele se aliou, ele se tornou cúmplice, eles usam a palavra cúmplice. Bolsonaro se tornou cúmplice de tudo isso que está acontecendo. E isso faz com que muitos países do mundo não queiram investir no Brasil. Então, mesmo a economia melhorando em outros lugares, muitos países do mundo não investem no Brasil. E mesmo que o Brasil não sofra sanções diretas, oficiais, o que os países europeus conversam entre si é o seguinte, é aquela sanção não oficial. É assim, a gente não vai assinar um documento. Eu lembro que eu falava isso aqui no começo do ano. Eu falava, olha, sanção é fácil para impor. E é uma tragédia para tirar uma sanção econômica. Então, se isso acontecer com o Brasil, não queira, eu também não quero. Por quê? Porque ferra a economia. Então, em vez de sanções oficiais, o Brasil, e isso é só eu falando, não usar essa palavra sanção, o Brasil sofre um tipo de boicote do mercado, não do mercado financeiro, mas de alguns países, de muitas companhias, um boicote informal, quer dizer, não tá ali escrito no papel, mas ali não dá para investir, o que importa para eles, e para ter isso, só tem uma solução, eu tô até de vermelho aqui, por que eu tô de vermelho? Porque a solução é apertar o 13 na urna, é isso, e quem gostou do vídeo, curte, compartilha, quem quiser ajudar nas ações dos carros de som, embaixo do vídeo, e outras ações do canal, a gente tem também em todas as redes, a gente tem agora, desde o começo do canal, a gente tem participação em todas as redes possíveis. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botando Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, e eu deixo os links das minhas outras redes sociais para você seguir também. Vamos pra cima deles, o Bolsonaro tá caindo. Falou!